Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje irei apresentar um artigo intitulado como Greenwash em divulgações ambientais, sociais e de governança. Esse estudo foi desenvolvido por mim e pelos meus colegas, o qual teve como objetivo explorar os mecanismos que podem impedir as empresas de se envolverem em prática greenwash. E podemos observar que na última década tem havido uma demanda crescente para que os investidores incorporem fatores ambientais, sociais e de governança em seus processos de investimento. Porém, pessoal, a inclusão dessas variáveis no processo de seleção do ativo torna-se mais difícil para os investidores, quando as empresas elas fazem greenwash, ou seja, quando as empresas elas fazem divulgações enganosas. E podemos observar que a divulgação anterior e a literatura de greenwash se concentra apenas em avaliar as melhores práticas para cada dimensão, separadamente, enquanto a literatura de greenwash discute a presença de estratégias simbólicas adotadas pelas empresas. E poucos estudos exploraram empiricamente as circunstâncias que as empresas estão envolvidas no greenwash. Nesse contexto, o nosso estudo, ele visa preencher essa lacuna que existe na literatura, estudando a quantidade e a qualidade de divulgação das empresas nas três dimensões, na dimensão ambiental, na dimensão social e de governança, de uma forma macro, de uma forma holística. E nesse escopo, pode-se perceber que os administradores de plano de pensão, reguladores, investidores institucionais e fundo soberano começam a considerar, gente, essas três dimensões, a ambiental, a social e de governança, de uma forma holisticamente. Por que eles começam a considerar esses aspectos holisticamente? Para avaliar, gente, seus riscos e também as oportunidades de investimento. No entanto, os desafios existentes na divulgação dessas variáveis pelas empresas são múltiplos. Esses dados ESG não são auditados, nenhum órgão, gente, para regular globalmente. Várias questões comportamentais no nível de empresas e nenhuma orientação regular específica para garantir uma maior precisão desses dados divulgados e ou relatados. E com isso, acreditamos que esses impedimentos na divulgação e prática de ESG pode dar às empresas maior liberdade para se envolverem em práticas enganosas, ou seja, para se envolverem em práticas de greenwash. E na prática, as empresas ela pode divulgar dados favoritos ou até mesmo optar por não participar totalmente. Porque, pessoal, nenhum desses instrumentos de divulgação são obrigatórios. E a qualidade e os conteúdos desses relatórios variam consideravelmente. E também é difícil para as partes interessadas relevantes avaliar diretamente a transparência, o desempenho e a responsabilidade corporativa das empresas nos aspectos ASG. As partes interessadas dependem, gente, fortemente dos sinais das corporações e nem sempre transmite com precisão o desempenho real nas dimensões. E temos observado também que pesquisa recente argumentam que os fatores ambientais, sociais e de governança são essenciais para a avaliação das empresas e a gestão do risco. Dessa forma, embora a literatura mostre que esses fatores têm um impacto na avaliação de empresas, o greenwash é uma ameaça às informações. E assim podemos definir greenwash como
Empresas que parecem ser muito transparentes e publicam grande quantidade de dados, mas apresenta desempenho insatisfatório nas três dimensões. E, presumidamente, as empresas que adotam essas práticas enganosas, como a sua estratégia corporativa, tentam obscurecer o desempenho geral menos impressionante, divulgando grande quantidade de dados para enganar as partes interessadas. E nesse contexto, identificamos três tipos de greenwash, ou seja, três tipos de lavagem verde na literatura. Assim, o primeiro tipo de lavagem verde é manipular a divulgação para aumentar a avaliação da empresa. O segundo tipo é divulgação seletiva para enganar os investidores. E, por fim, o terceiro tipo, lavagem verde em nível de produtos, em vez de lavagem verde em nível de empresas. E assim, gente, pretendemos estender a teoria de greenwash, examinando o comportamento das empresas nas três dimensões de forma holística. Com isso, elaboramos três hipóteses. A hipótese 1 apresenta três variáveis. A variável A, uma parcela maior de proprietários institucionais reduz o comportamento da lavagem verde das empresas. A variável B, uma maior participação de diretores independentes reduz o comportamento de lavagem verde das empresas. E a variável C, um tamanho maior do conselho reduz o comportamento de lavagem verde das empresas, uma vez que um conselho maior pode aumentar a capacidade de monitoramento de um conselho. Já a hipótese 2 apresenta duas variáveis. A variável A, as empresas se envolverão em menos comportamentos ESG de lavagem verde em países onde a corrupção é baixa. As empresas se envolverão em mais comportamentos ESG de lavagem verde em países com ausência de direito político. E, por fim, a nossa última hipótese. As empresas com listagem cruzadas têm menos probabilidade de se envolver em greenwash. Dessa forma, o nosso projeto de pesquisa, em primeiro lugar, criamos uma pontuação de greenwash relativa aos pares, que mede até que ponto uma empresa se envolve em práticas enganosas. Em seguida, desenvolvemos um modelo para examinar as características comuns de empresas que exibem comportamento de lavagem verde. E para testar nossas hipóteses, selecionamos nossas empresas de amostra que representa cerca de 85% de capitalização de mercado do conjunto de oportunidades de ações em todo o mundo. Cobrimos uma amostra internacional que corresponde em 1.925 empresas de grande capitalização sediadas em 47 países e territórios durante o período de 2012 a 2016. Retiramos as empresas financeiras do nosso estudo, porque as regulamentações financeiras e bancárias podem influenciar a divulgação ASG das empresas e seu comportamento de lavagem verde. Abaixo segue o nosso modelo teórico. O nosso modelo teórico ele é composto por variável dependente, variáveis de controle, o qual o conjunto de dados do painel examinamos as características comuns do comportamento da lavagem verde das empresas em empresas de amostra de todo o país. Dessa forma, a gente agrupou a nossa amostra de empresa por países e apresentamos sua pontuação de desempenho no eixo vertical e as pontuações de divulgação no eixo horizontal. E descobrimos que as pontuações de desempenho estão positivamente
associadas às pontuações de divulgação. Nossa observação é consistente com a literatura, mostrando uma relação desempenho versus divulgação positiva na dimensão de responsabilidade social corporativa. Agora vamos apresentar os resultados do nosso estudo de acordo com cada hipótese. Com relação à hipótese 1, nossos resultados sugerem que o aumento da propriedade intelectual e uma maior participação dos conselheiros independentes pode reduzir o comportamento de lavagem verde. No entanto, descobrimos que um tamanho maior do conselho não tem impacto significativo no comportamento de lavagem verde. Nossa evidência empírica mostra que o maior escrutínio de diretores independentes e investidores institucionais tem um efeito direto no comportamento de lavagem verde. As descobertas correspondem à nossa expectativa anterior de que as empresas têm menos probabilidade de se envolver em lavagem verde quando as partes interessadas relevantes exercem o maior escrutínio sobre a relação entre desempenho de uma empresa e sua transparência. Com relação à hipótese 2, encontramos suporte por parte da hipótese 2, que postula que a ausência de corrupção provavelmente reduzirá o comportamento de lavagem verde. Consistente com o nosso argumento, os coeficientes para a ausência de corrupção são estatisticamente significativos e negativos em todas as especificações do modelo. Nosso resultado sugere que, em um país menos corrompido, os habitantes podem examinar mais o comportamento de lavagem verde das empresas e falar sobre esse assunto. Portanto, sugerimos que um sistema menos corrompido pode fornecer mais oportunidades para as partes interessadas relevantes, para diminuir o tamanho da lavagem verde. E, surpreendentemente, os coeficientes de falta de direitos políticos são negativos e estatisticamente significativos ao nível de 1%. Essa descoberta contradiz a noção de que direitos políticos substanciais capacitam as pessoas a desencorajar o comportamento de lavagem verde das empresas. Enquanto isso, as empresas de grande capitalização também têm mais direitos políticos para divulgar seletivamente suas credenciais ambientais favoráveis, melhorando a opinião das partes interessadas por meio de atividade como esforços credenciais ambientais favoráveis, melhorando a opinião das partes interessadas, esforços de lobby junto ao governo, entre outros. E nossos achados estão de acordo com os estudos anteriores, que mostram que as organizações podem obter recompensas financeiras e legitimidade realizando ações simbólicas sem implementar as práticas. E nesse contexto, com relação ao desenvolvimento econômico mediado pelo PIB per capita, os resultados sugerem que desempenha um papel ambíguo no comportamento de lavagem verde das empresas, nas dimensões ASG. Nossa descoberta também está de acordo com os estudos anteriores, que sugerem que o desenvolvimento econômico não pode explicar completamente a variação no desempenho social corporativo entre os países. E com relação à nossa última hipótese, descobrimos que, na maioria das circunstâncias, as empresas listadas devem atender a requisitos de divulgação mais rígidos que tendem a diminuir a assimetria de informação entre o principal e o agente. Consequentemente, as empresas listadas têm menos incentivo
para se envolver em lavagem verde. Nossas descobertas apoiam a noção de que as empresas listadas têm maior probabilidade de ser dissuadida de lavagem verde e mais disposta a retratar quando o quadro completo e adequado de seu desempenho real em questão das três dimensões. Isso ocorre por meio de requisitos de divulgação internacional mais rígidos no país anfitrião e do escrutínio de investidores estrangeiros. Os nossos resultados também indicam que os fatores de níveis de empresas de uma empresa exercem uma influência mais significativa no comportamento de lavagem verde das empresas, seguindo por fatores de nível de país e, finalmente, listagem cruzada. Obtemos um resultado semelhante para a listagem cruzada. Também descobrimos que a influência dos fatores em nível de país na pontuação relativa do greenwash é apenas ligeiramente maior do que o impacto de listagem cruzadas. Diante desse contexto, descobrimos que as empresas se envolvem menos com lavagem verde quando as partes interessadas relevantes exercem um maior escrutínio sobre a ligação entre transparência e desempenho. Os nossos resultados sugerem que a pressão sobre a prevenção de tal comportamento de lavagem verde pode ser aumentada pelos quatro fatores a seguir: mais diretores independentes, mais investidores institucionais, interesses públicos mais influentes por meio de um sistema nacional menos corrompido e o estado de listagem cruzada. Em particular, dois fatores de governança no nível da empresa são os dois fatores mais eficazes para atenuar o comportamento de lavagem verde das empresas. Nossos resultados fornecem suporte empírico para a administração, uma propriedade ativa, eficaz e responsável, uma vez que as empresas expostas a um maior escrutínio são menos propensas a se envolver em lavagem verde. E assim, nosso estudo contribuiu com pesquisas sobre a sustentabilidade dos mercados de capitais, divulgações de dados ESG e investimentos responsáveis. Nossas hipóteses e resultados empíricos nesse estudo promovem uma melhor compreensão dos vários fatores que afetam o comportamento de lavagem verde das empresas de grande capitalização. E compreender, pessoal, como os fatores em nível de empresas e países pode dissuadir o comportamento de lavagem verde tem implicações importantes para todas as partes interessadas. E com base em nossas descobertas, propomos nos concentrar na administração e incentivar as empresas de grande capitalização em todos os países a terem mais conselheiros independentes e investidores institucionais no conselho. Com relação à limitação, as limitações são tratadas por pesquisas futuras. Examinamos nesse estudo apenas empresas de grande capitalização, uma vez que as empresas menores geralmente lutam para integrar esses fatores ASG em suas operações devido à insuficiência de recursos. Portanto, empresas com tamanho menor podem precisar ainda mais do apoio dos reguladores e governos. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês.